nesse universo das lives. Eu vou contar a minha história desde o início, lembrando que eu não comecei com TikTok. Eu passei por outros apps até chegar ao TikTok, que é hoje o aplicativo que eu faço live. O mais fiz dinheiro foi o TikTok. Mas antes de passar pelo TikTok, eu fiz vários apps e, enfim, vou contar um pouquinho sobre a minha trajetória. Eu era estudante de nutrição, comecei a fazer faculdade em Portugal. Depois aconteceu vários problemas na minha vida, voltei pro Brasil, continuei com a nutrição. Aconteceu vários outros problemas. Quem pagava a minha faculdade, que era meu avô, eu não trabalhava, eu só fazia faculdade. Ele acabou vindo a falecer, então a gente ficou em uma situação que não tinha dinheiro mais para pagar para a faculdade. Eu já estava devendo uns 3 meses da faculdade e eu comecei a buscar trabalho. Eu tentei, buscar algo que estivesse, já que eu já estava meio que do meio pro final da faculdade, algum estágio remunerado, mas aconteceu que não rolou. Eu comecei a procurar outras possibilidades de fazer dinheiro. E daí eu comecei a ver na internet como todo mundo faz, como buscar, como conseguir dinheiro na internet. Eu tava naquele site de fazer várias perguntas e ganhava, sei lá, centavos de dólar, sabe? E eu tentava várias coisas e nada funcionava, nada dava certo. Até que eu tinha TikTok na época e apareceu uma publicação de uma menina que fazia no Live Me e eu fui pro app, fui tentar. Só que no Live Me não existia isso que existe hoje, das pessoas falarem sobre agência, sobre ganhar dinheiro com live. Não tinha tanta brasileira hoje como a gente tem vários streamers brasileiros no TikTok e nos outros apps, porque hoje é mais divulgado. Mas quando eu entrei, assim, meio estranho. Você tirava o dinheiro no Payeearner, que eu nem conhecia na época. Eu conhecia PayPal, mas Payeearner. O aplicativo tinha muitas funções, não era um aplicativo popular como o TikTok é, né? Era um aplicativo que ninguém conhecia, era um aplicativo chinês e tinha muita função, era bem esquisito. E a pesquisar aqui no YouTube tinha pouquíssimas pessoas que falavam sobre isso. Eu achei que foi até ela se tornou minha agente, na agência dela, quando eu achei os vídeos dela no YouTube. Aí decidi entrar, entrei em contato com ela, ela deu um treinamento inicial pelo Zoom na época, né, como funcionava, o que era diamante, porque não era dólar, não era dinheiro, era diamante que se transformava em dinheiro, e tinha competição, e tinha negócio de reino, enfim, era um jogo, só que você ganhava dinheiro ali, conversando. Bem, eu não tenho muita opção, vou entrar de cabeça. E na época, no aplicativo, quando você baixava o aplicativo e perguntava de agência, o pessoal ou te ignorava ou falava em código. Falava, fala comigo sobre a Fazenda, a Igrejinha. Quem é dessa época comenta da Igrejinha, Fazenda. Enfim, o pessoal não falava agência, não sei porquê. No meu primeiro mês, eu fiz só pra testar, sabe? Primeira semana, eu não consegui fazer praticamente nada. Eu fiz 10k de diamantes, eu nem lembro o que é isso, né, em dólar na época. E foi muito difícil, meus primeiros 10 mil diamantes. Nossa, foi uma semana inteira pra poder fazer 10 mil diamantes. Falando do live, tá, gente? Peguei essa primeira semana do aplicativo, testar, pra ver como que fazia essa tal de batalha. Antes era PK, né? E tinha, enfim, era um joguinho, então tinha várias ferramentas, não sabia usar direito. Aí eu tinha que contar com a boa vontade das outras pessoas de ensinarem, nem todo mundo gostava de ensinar. A agência, ela não pegava pela mão, assim, ela tinha lá os PDFs que você lia e tal, tinha as reuniões, mas na hora do vamos ver mesmo, é o streamer que tem que fazer acontecer. As dicas mesmo dos streamers são as melhores do que das agências, sendo bem honesta. Eu falo tudo aquilo que eu gostaria que a minha agência falasse pra mim no início, né? Então, eu sou bem aberta nesse sentido. Tinha amizade no aplicativo, cada um dizia uma coisa, tinha gente que falava que funcionava isso, tinha gente que falava que funcionava aquilo. E daí, meu primeiro mês foi testando, mas nesse teste deu muito bom. Eu fiz 4 mil reais pra minha mãe, aí o dinheiro caiu na conta, e minha mãe falou assim, funciona. Depois disso, eu continuei no aplicativo.
durante 8 ou 9 meses no Live.me. E a renda foi só crescendo, de 4 mil, outros meses eu fazia... Durante assim, um bom tempo eu fiz nessa faixa de 6 mil, depois fui pra 10 mil, 12 mil reais, 15 mil reais. Não lembro de ter passado disso, mas eu fiz uma quantia muito boa pra quem não tinha, assim, expectativa nenhuma, né? Eu olhei aqueles 4 mil reais que caiu no meu primeiro mês, assim, foi muita coisa, mudou a minha vida. Já o Live.me já mudou minha vida. Vários problemas, né, no aplicativo, porque eu era novata, então aprendi muito ali no aplicativo. Desde que como lidar com os gifters, como lidar com as streamers, como lidar com o meu emocional, porque é muito difícil. Porque no aplicativo, no Live.me, todos os aplicativos eles funcionam na base de uma competição todos os dias, todas as horas. E nesse aplicativo específico, o ranking era de 30 em 30 minutos, então isso mexia muito com a cabeça da galera que fazia live. No Live, na época, a maioria que fazia era streamers mulheres. Hoje em dia no TikTok é um público misto. Essa competição, uma rivalidade feminina, assim, gigantesca. Fez muito mal pra mim e pra quem viveu essa realidade sabe o que eu tô falando. O aplicativo, ele fazia você ali... Acho que tirava o pior de você, sabe? Porque era uma competição, o pessoal fazia de tudo pra estar ali no top, pra ganhar mais. Não tinha tantos gifters como tem hoje em dia, né? Hoje em dia o mercado das lives é muito maior. Antes não era, então era uma briga, era uma disputa muito grande, né? Foi um ambiente que eu aprendi muito sobre como lidar com os gifters, como lidar com as streamers e principalmente como lidar comigo mesma nesse ambiente de competição. Bom tempo, aprendi bastante nesse aplicativo. E vou já falar aqui, todos os aplicativos de live, né, é praticamente a mesma coisa, tirando a Twitch. Mas esses aplicativos de live que você consegue fazer no celular e tal, é praticamente tudo a mesma coisa. Muda algumas configurações e tal, mas tem essa questão de gifter e streamer. E a única coisa que eu vou entrar mais pra frente que o TikTok tem é o público que nesses aplicativos nichados, que é o Meet.me, que é o Live.me, que é o Bigo, que é uma infinidade, gente, é um universo, é um mundo, tem aplicativo de tudo. Aqueles que são que nem o TikTok, como o Live.me, o Meet.me, a live de conversação, mais que rola e tal. Mas tem outros aplicativos, por exemplo, de live que já é mais 18. Né? Tem uns aplicativos de live que não é mais 18, mas parece mais 18, sabe? Então, assim, tem pra tudo que tem até aplicativo que é pra pessoas mais velhas, verso gigante. Hoje, a minha especialidade é o TikTok, é o que eu mais falo aqui, mas, lógico, falo de outros aplicativos, porque eu também participei de vários, participei do Popo depois, que foi bem legal, mas hoje em dia não entro mais no Popo. Eu acho hoje o melhor aplicativo pra você fazer live é o TikTok, na minha humilde opinião. Por que eu saí do Live.me? Primeiro que eu comecei a ver que existia outros apps, sempre houve burburinho, que esse aplicativo aqui tá melhor do que esse, o Bigo tá melhor, o Mico na época tava muito em alta também. Aí eu comecei a pesquisar outros aplicativos e eu achei que, pra mim, naquele momento, o Live.me, ele já não tava tão legal. E eu decidi ir pro Meet.me. E no Meet.me eu tive um desempenho muito bom. Em 2 meses, acho que fiquei 2, 3 meses no aplicativo. Foi muito bom pra mim. Tive o convite de ir pro TikTok. Na época, não tinha muita função. E pra quem já tá acostumado com esses aplicativos, o TikTok, a gente via... Todas as streamers desses outros aplicativos viam o TikTok como algo, assim, muito inferior nas lives, né? Achava muito inferior. Ninguém gostava do TikTok. Então, eu falei, tá, eu até vou, mas vou ficar ali, vou ainda continuar no Meet.me e vou fazer os dois. Praticamente ninguém pra batalhar no TikTok, porque ninguém fazia live ali. Quem fazia era um grupinho que não gostava de fazer com outras pessoas que não estavam no ranking, porque o TikTok tem essa questão de ranking, que eu posso falar disso depois em outro vídeo. Então não tinha muita gente que fazia live ali pra fazer dinheiro. E quem fazia não queria fazer com você. Então, era um rolê assim e ninguém te ensinava. E as agências, não tinha muita agência na época de lives no TikTok.
e quem estava entrando era também iniciante, então não sabia de nada no TikTok. Eu desbravei o aplicativo ali sozinha. A única na época que era minha referência era a Camila Guedes, que até hoje é uma streamer que se mantém no top, vai em vários eventos do TikTok. Então, na época, ela ainda é minha referência, né? A Camila Guedes. E ela fazia bastante ali. E eu comecei a assistir as lives dela e tal. Mas como eu não era ninguém ali na plataforma, eu não podia, né, fazer live com ela e tal, porque ela já tinha o público dela. E a Camila, até hoje, ela só faz live com pessoas que ela conhece. Comecei a pesquisar, entrei de cabeça no TikTok, mas mesmo assim ainda fazia no Meet. E daí, no meu segundo mês no TikTok, eu já comecei a ganhar bem. Acho que foi uns 20 mil reais, acho que sim, não lembro. Mas eu ganhei no meu primeiro ano do TikTok, em 3 meses, acho que foi entre foi abril, março, vou lembrar de cabeça. Eu ganhei em 3 meses R$1 milhão, né? Que foi muita coisa. Nunca ganhei isso na minha vida inteira antes e nem em outros aplicativos de live. Ia crescer muito ali no TikTok. Comecei a batalhar com dois de outros rankings e comecei a crescer muito ali na plataforma. Tinha muito gifter, tinha muita gente comigo. Pode dizer isso porque parece que eu tô, sei lá, me achando, mas eu comecei a elevar o nível do ranking Brasil, que antes não tinha, por exemplo. Antes não tinha um ranking diário, era semanal na época, né? Mas, por exemplo, semanal eu fazia 8 milhões no Brasil, enquanto o pessoal, sei lá, do segundo lugar ficava 500 diamantes, 200 diamantes em segundo. Não era alto e eu comecei a elevar cada vez mais. Sim, foi por isso que eu consegui, né, fazer tanto dinheiro. Mas eu batalhava muito com a galera de outros países. Eu não fazia com o pessoal do Brasil, até porque eu não fui muito bem recebido no Brasil. O pessoal na época não gostava do meu estilo de jogar, sempre foi muito provocativo. Eu sempre tive um estilo muito agressivo, né, a minha personagem. Muito agressivo, de zoar mesmo o oponente, ou de gritar bastante. Então, o pessoal do TikTok não estava acostumado com isso. Meu estilo, e adaptei o meu estilo ali no TikTok. Era algo assim, uma página livre, sabe? Eu fazia o que eu queria ali. Bastante dinheiro, assim, pra minha realidade, né, no TikTok. E eu falei, bem, montei uma agência depois, né? Já que eu já tinha estudado bastante o aplicativo. O TikTok mudou minha vida, né, totalmente. E eu comecei a fazer outras coisas, né? Já não... Depois que eu fiz R$1 milhão em 3 meses, eu falei... Eu não fiquei com aquela coisa de, dá pra fazer mais. Poderia até. Mas eu tive um desgaste mental tão grande ali no aplicativo que eu precisei dar uma parada. Eu treino streamers e ganho minha porcentagem, né? Com isso, treinando outros streamers e tal. Até porque eu fui um exemplo de sucesso no TikTok, né? Fiz bastante e eu estudei muito aplicativo. Então comecei a, enfim, a ver que eu poderia ter outras possibilidades. Eu não precisava só ficar ali como streamer. Eu sempre volto, paro um pouquinho, viajo, volto, paro um pouquinho. Porque antes, entre esse período de Live Me até o TikTok, eu não parei em nenhum momento. Eu fazia muita live. Então, eu falei, cara, eu preciso ter um descanso, porque meu emocional não tá aguentando. Então, eu precisei desse respiro. Isso foi assim que eu comecei nas lives, né? Bem perdida, ninguém da minha família, nenhum amigo, nada. Foi, assim, totalmente aleatório que eu fui e entrei nesse universo. Mas uma das coisas que eu acho que me ajudou muito e que eu indico pra todo mundo que quer começar a fazer live é estudar outras línguas. Se você sabe espanhol, inglês, é muito importante. Porque se você sabe só o português, hoje em dia não tanto, porque o TikTok tem muito gifter brasileiro, mas antes era uma tendência muito gringa de presentear, né? Streamer brasileiro tinha, mas gifter brasileiro sempre foi mais difícil. Gifters, assim, os brasileiros que tinha, eles não moravam no Brasil, normalmente moravam no Japão. Até hoje, assim, também. Morava em Dubai, era
não era algo assim muito normal. Hoje em dia tá se popularizando, né? Tem bastante gifter aqui agora, no TikTok especialmente. Se não soubesse inglês, se você não arranhasse. No entanto, que todas as agências têm aula, né? Curso gratuito de inglês que oferece pra galera que quer fazer live. Ainda dá, mas vocês podem ver que os melhores exemplos da galera que faz muito dinheiro com live, a maioria é menos inglês. Por exemplo, a que ganhou o top 8, ela foi agora o evento que aconteceu no TikTok Live, que foi os tops mundial, foi até o top 10. A top 8 é brasileira, foi a Bonnie, e ela fala inglês, espanhol e português, lógico. Enfim, o mundo das lives tá crescendo. Quando eu entrei, era bem pequitinho, assim, ninguém falava muito sobre, não tinha muita informação. Até hoje, né? Você não encontra canais no YouTube só pra isso. Acho que só o meu mesmo, que é só pra lives. O meu canal aqui é só pra lives, eu só falo de lives mesmo. Porque é o meu universo, é o que eu trabalho, é o que eu, enfim, me especializei, que eu mergulhei de cabeça. Tem alguma pergunta sobre como começar, dicas, sugestões de vídeo, só mandar aí que eu leio todos os comentários. Comentários do que você gostaria de saber, curiosidades, que eu tô disposta aqui a falar tudo pra vocês sobre esse universo que muita gente não gosta de falar sobre. Beijo grande, tchau!